Exaltado seja as maravilhas do Santo Espírito na sua glória e majestade. Graça, amor, verdade e paz seja com as nossas vidas. Maravilhoso é a presença do Espírito, é a busca do Santo Espírito dia após dia. E eu falo o Espírito Santo com o maior prazer da minha vida, porque muitos nem pronuncia direito esse nome, dizendo Espírito Santo. Na maioria das vezes, o que eu mais vi foi pessoas pronunciarem este nome desta maneira. Eu estou falando um pouco sobre o livro de Apocalipse, mas o Santo Espírito está falando de uma maneira atualizada. Eu já disse, vou reprisar em todos os estudos que muitos foram os líderes que escreveram sobre as revelações do Apocalipse dentro da grande Babilônia, frequentando as igrejas ou dirigindo as igrejas dentro da grande Babilônia, e estes não tiveram as revelações do Espírito, revelações convincentes. Eu quero dizer que também sou passivo de erro, cometo equívocos, mas o que o Santo Espírito quer nestas mensagens é que nós aprendemos o que significa estas revelações atualizadas. No livro de Apocalipse 1, versos 3, Altíssimo Criador nos dê a presença do Espírito para compreender as tuas verdades. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e pratica as palavras deste livro tão precioso, tão sagrado. Então não é muito importante ler, ouvir, pregar, interpretar, mas praticar as revelações que o Espírito põe nas nossas vidas. No livro de Apocalipse 2 e 3, confiram lá o período das 7 igrejas. Tiatira, Esmirna, várias igrejas. Vale a pena os senhores leem lá. Apocalipse 2 e verso 3, capítulo 3. O período das 7 igrejas passou, mas em cada carta os senhores ouvem lá o anjo falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, o Santo Espírito,
diz às igrejas. O que significa isso? Que aquele período das 7 igrejas passou. Mas o Santo Espírito continuou apelando, falando, pedindo que os líderes das igrejas dessem ouvido às verdades que o Santo Espírito queria passar para a igreja. Durante cerca de 1900 anos, o Santo Espírito tem clamado para os líderes, para as igrejas que estão dentro da grande Babilônia, e não tem sido ouvido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vejam, repliso, vale a pena. O período das 7 igrejas passou, mas o Santo Espírito continua vivo em nossas vidas, apelando, falando com os líderes, convencendo as pessoas do pecado, do juízo e da justiça. Esta visão, eu tenho que explicar isso aqui bem explicado. Embora esses estudos são apenas uns 20 minutos, mas o que o Espírito está passando aqui tem que ficar bem claro. Estas visões do Apocalipse, elas foram dadas do ano 90 depois de Cristo a 100. Poderia dizer 95. Mas para não cometer nenhum erro aqui, estas visões foram dadas de 90 a 100 depois de Cristo. João escreveu o livro de Apocalipse. Nesta época, já atualizando para os senhores, o anjo foi mostrado para o anjo esta situação que a terra iria viver. Esta situação que nós estamos passando hoje, na atualidade. Ele viu as Babilônias como, já disse no estudo passado, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Ele já viu essa grande confusão. Ele sabia disso, ele viu. E por isso aconselhou que os cristãos, que aqueles que quisessem o Santo Espírito, aqueles que quisessem o batismo com o Espírito Santo, deveria abandonar estes grandes centros, porque os flagelos iriam cair. Deveriam abandonar estas igrejas que estivessem dentro da Babilônia, porque o Espírito Santo seria retirado destas igrejas. No livro de Apocalipse 18, versículo 3, ali nós vemos o lamento de alguns mercadores da grande Babilônia. Eu vou citar como exemplo, já que o Santo Espírito está atualizando para nós, eu vou citar como exemplo a cidade de São Paulo.
A cidade de São Paulo, aqueles que conhecem São Paulo, como eu conheço, já trabalhei em São Paulo. São Paulo é uma loucura só, 24 horas. Os mercadores de São Paulo, comerciantes, é uma loucura. Mercadoria chegando, saindo. Tem portas em São Paulo que não sabem o que é fechar. Mercado do sexo. Em São Paulo, 24 horas. Todos os políticos têm os olhos voltados para São Paulo, porque querem governar a maior cidade do Brasil, pelo seu grande poder aquisitivo, porque sabem que de lá eles podem ir para a presidência da República. Todo presidente da República tem os olhos voltados para São Paulo. As piores leis contra a família, contra as pessoas, saem de São Paulo. São Paulo, poderíamos dizer, na linguagem bem popular, é uma Babilônia perfeita. Filhos não conhecem pais, pais não conhecem filhos. Na hora que o filho chega, o pai sai. Na hora que a mãe chega, a filha sai. Então, esta São Paulo, esta pequena Babilônia, se dissermos grande, para que os senhores compreendam essa atualização, iríamos englobar todas as cidades babilônias, Belo Horizonte, São Paulo e outras. Os mercadores, os comerciantes de São Paulo irão se lamentar um dia? Com certeza. É profético. É bíblico. Aqueles que estão na grande São Paulo, frequentando as igrejas em São Paulo, estou dando só um exemplo, está cometendo duas desobediências. Porque o anjo já mandou, já pediu para sair tanto das grandes cidades, como não frequentar as igrejas que tivesse na grande Babilônia. Então vejam, o que estão falando hoje os mercadores, muitos mercadores da Argentina, de Venezuela, da Ucrânia. Sabe o que era a Ucrânia antes desse bombardeio, antes da cidade ser devastada? Não dá para falar com os senhores o que tinha nas cidades da Ucrânia. Hoje os mercadores destas cidades estão chorando, estão se lamentando, porque os juízos começou a vir sobre elas. É profético. Muitos poderão dizer, mas isso é lá. Quem viver, verá. As profecias estão se cumprindo e não há como não se cumprir. Dentro das igrejas, tudo que os senhores estão ouvindo são alimentos requentados, porque o Santo Espírito não dá nenhuma revelação mais dentro dos ministérios, não tem edificações, não tem profecias, porque o Santo Espírito
está se retirando a cada dia das igrejas e da terra. Quem buscou o Espírito tem. Vou reprisar o mesmo que eu disse no estudo passado. Quem buscou em tempo oportuno tem para si. E quem não buscou, infelizmente, amigo, você não irá encontrar mais. Esta normalidade, eu gostaria de ter aqui pelo menos uma hora para falar do Apocalipse. Esta normalidade que está ocorrendo dentro dos ministérios, dentro da igreja, casam, dão-se em casamentos, fazem como se nada estivesse acontecendo. Aconteceu também, o Senhor disse que aconteceria, desculpe, nos últimos dias. E dentro das igrejas está acontecendo como se nada estivesse para acontecer. E eu estou vendo alguns pastores falando que vai vir uma época difícil, que as profecias do Apocalipse estariam se cumprindo, mas são pastores que passou toda a vida dentro da igreja e não fez nada para que os membros recebessem o Santo Espírito e se preparassem para este momento difícil que a terra irá passar. Os senhores poderão dizer, mas será que vai acontecer? Tem muitas pessoas dentro das igrejas, incrédulos, estão com a Bíblia na mão, mas não crer, não atentam para o cumprimento das profecias. Isto aconteceu no dilúvio, aconteceu no nascimento de Cristo. Todos aqueles que não se atentavam para as profecias levavam uma vida mais do que normal. Está acontecendo agora, na atualidade, principalmente dentro dos ministérios. Eu irei falar no estudo seguinte sobre os pecados da Grande Babilônia, e neste estudo eu irei dizer o nome dos ministérios e o nome também de alguns líderes. Que o Senhor possa te visitar no seu dia a dia, que você possa atentar para o cumprimento das profecias e nos prepararmos, porque o livro do Apocalipse, as revelações do Apocalipse, não devem só ser lidas, interpretadas, mas temos que procurar praticá-las em nossa vida. Senhor te abençoe e te guarde. Altíssimo Criador, abençoe esta água. Nos dê, meu Pai, a plenitude do Espírito para compreender as tuas verdades. Faremos a oração. Altíssimo Criador, na sua glória e majestade, desperta a nossa mente, o nosso espírito, para nos prepararmos para um dia estar com o Senhor nas mansões celestiais. Honra, glórias, poder e majestade seja dado ao Santo Espírito na sua glória e majestade. Que todos aqueles, meu Pai, que estiverem dando crédito a estas verdades, visita a mente,
o espírito, o coração e ajuda-os a preparar para a tua breve volta na glória do Cordeiro. O Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre a nossa vida, sobre todos os nossos familiares, na glória do Santo Espírito. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.